Olá, sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Nessa aula, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre oxirredução. No que consiste uma oxirredução? Para se ter uma oxirredução, é necessário que haja uma oxidação e que ocorra também uma redução. O processo de oxidação ele é bem visível nos nossos dias a dia. Se nós estivermos falando de substâncias orgânicas, essa oxidação ela pode ser evidenciada pela mudança de coloração. Normalmente, o escurecimento de uma fruta vai evidenciar uma oxidação. Nesse caso, a oxidação aconteceu por ação do oxigênio. Então, por exemplo, ao morder uma maçã, nós vamos perceber que com o passar de algumas horas, ela vai tomar uma tonalidade mais escurecida. A mesma coisa acontece ao cortar um abacate ou ao cortar uma banana. Nesse caso, nós temos um processo de oxidação. Se esse processo for evidenciado em um metal, nesse metal é possível perceber uma sobreposição de cargas, e aí nós vamos perceber o enferrujamento. Então, quando a gente fala de oxidação em metais, essa oxidação ela é evidenciada pelo processo de ferrugem. Sabe aquele metal enferrujado que sofre a ação do tempo? Basicamente, as moléculas de oxigênio e de água que estão suspensas no ar atmosférico fazem esse processo de oxidação. Perfeito? Mas como isso funciona quimicamente? Como que eu percebo uma oxirredução em uma reação química? Como que eu descubro que uma substância está oxidando ou que ela está reduzindo? Para fazer essas análises, é necessário ter conhecimento sobre o cálculo de Knox, que é o número de oxidação. Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Veja bem. Então essa oxirredução ela é evidenciada por alguém que vai oxidar e por alguém que vai reduzir. Quando tem uma redução, nós falamos que a substância ela ganhou elétrons, ela recebeu elétrons. Já quando ocorre uma oxidação, essa substância ela perde elétrons. E é isso mesmo, é o contrário, tá? Então, quimicamente, a gente tem algumas coisas que é bem contrário. Basta lembrar de cátion e de ânion. No cátion acontece a perda de elétrons, né? Ele é positivo, então ele perde. E no ânion acontece o recebimento de elétrons, ele é negativo, ele ganha elétrons. E aí, quando a gente fala de oxidação, eu estou falando em perda de elétrons, e quando eu falo de redução, eu estou falando de recebimento de ganho de elétrons, perfeito? Então, substâncias que oxidam perdem elétrons e substâncias que reduzem recebem elétrons. Então, esse número de oxidação, ele deve ser calculado, e aí nós vamos ter uma oxirredução, perfeito? Então, olha só, ali na tela vocês estão acompanhando uma reação química, onde eu tenho zinco metálico reagindo com ácido clorídrico, formando gás de hidrogênio e cloreto de zinco. Perceba que nós temos alguns números em vermelho. Esses números em vermelhos, nós vamos chamá-los de NOx. O que é o NOx? O NOx ele é o número de oxidação. É esse número que vai me dizer se uma substância está oxidando ou se uma substância está reduzindo. Tudo bem? Então vamos lá. Alguns metais possuem NOxes fixos, e aí nós precisamos entender alguns pontos. Metais apresentam um número de oxidação que não mudam, e há metais a gente precisa calcular alguns números de oxidação. Para entender isso melhor, eu preciso que vocês acessem a nossa plataforma e voltem lá na aula de tabela periódica para dar uma olhada sobre metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição. E assim, a gente ter um entendimento melhor sobre o que é esse número de oxidação. Então, para os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, onde eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, esses elementos eles vão ter NOx mais 1. Então, o número de oxidação é mais 1. Para os elementos da família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, esses elementos eles tendem a ter um número de oxidação mais 2. Então, eu preciso que vocês saibam quais são esses elementos da família 1A e quais são esses elementos da família 2A. Então, todo elemento da família 1A vai ter NOx mais 1, porque tem necessidade de perder um elétron, então ele vai ficar positivo. E todo mundo da família 2A vai ter NOx mais 2, porque tem necessidade de perder 2 elétrons, perfeito? Mas nós também temos alguns casos especiais, como o alumínio, que vai ter NOx mais 3, o zinco, que vai ter NOx mais 2, e a prata, que vai ter NOx mais 1. Essas substâncias apresentam NOxes fixos. Então, todas as vezes que nós estivermos falando sobre o número de oxidação do alumínio, esse número de oxidação será sempre mais 3.
A mesma coisa para o zinco e para a prata. Lembrando que o zinco é mais 2 e a prata é mais 1. Porém, o carro-chefe da oxidação é o oxigênio. Então, as substâncias sofrem uma oxidação por ação do oxigênio. E 99% das vezes, o oxigênio ele vai ter NOx menos 2. Em alguns casos especiais, ele pode ter NOx menos 1 ou NOx menos meio, dependendo se nós estamos falando de um peróxido ou de um superóxido. Para entender isso, eu também preciso que vocês retornem à aula de Química Inorgânica lá na nossa plataforma, para visualizar melhor o que é um peróxido e o que é um superóxido, perfeito? Mas nesses casos, o oxigênio ele vai ter NOx menos 1 e menos meio. Porém, na maioria das vezes, a tendência é que o NOx do oxigênio seja menos 2. Já o hidrogênio, ele vai ter NOx mais 1. Tudo bem? Então acompanha na tela. Aí na tela nós temos uma imagem que mostra aí para vocês o número de oxidação desses elementos que eu falei. Tá? Então preciso que vocês deem uma olhada com carinho nas famílias da tabela periódica e entendam esses elementos. Agora, nós vamos entender como isso funciona na prática, como utilizar esses números de oxidação. Olha só, eu tenho aí uma molécula de ácido fosfórico, que é H3PO4, e nessa molécula eu tenho um elemento que tem um NOx desconhecido, que não é NOx fixo, que é o fósforo. Então o que nós queremos saber? Qual é o número de oxidação do fósforo? Quanto vale o NOx do fósforo? Como assim? Nós vimos que o hidrogênio tem o NOx fixo, que ele é mais 1, e nós vimos que o oxigênio também tem NOx fixo, que ele é menos 2. Então, fazendo uma continha, uma equação de primeiro grau, nós vamos isolar o valor de X, que é o fósforo, que é o que nós não sabemos. Então, olha só como é tranquilo. Eu tenho 3 hidrogênios, porque o ácido fosfórico é H3PO4, eu vou fazer 3 vezes 1, mais o fósforo, que eu não sei quanto que é, mais 4 vezes o oxigênio, que vale menos 2. Então, eu tenho a seguinte equação. 3 vezes 1, mais x, mais 4 vezes menos 2, igual a 0. Porque o NOx de uma molécula deve ser 0. Perfeito? Então, 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Isolando as variáveis, esse mais 3 passa para o outro lado, menos 3. E esse menos 8 passa para o outro lado, mais 8. E aí nós temos o número de oxidação do fósforo mais 5. Perfeito? Isso vai me dizer, em uma reação química, em um processo, se esse fósforo ele vai oxidar ou se ele vai reduzir. Então veja bem, quando nós temos uma molécula, moléculas são 2 ou mais letras maiúsculas sem carga. O NOx dessa molécula total ele tende a ser 0. Então sempre aquela substância que nós não soubermos o valor, nós vamos ter que igualar esse valor a 0. Então essa equação, o somatório dessa equação tem que ser 0. Por isso que o fósforo no ácido fosfórico ele é mais 5. Ah, professor, então o fósforo sempre vai ser mais 5? Olha, normalmente ele é mais 5, porque ele é da família 5A. Mas há casos que ele não vai ser mais 5, porque ele não tem NOx fixo. Somente aquelas substâncias que nós falamos anteriormente apresentam NOx fixos. Família 1A, 2A, alumínio, zinco e prata, e oxigênio e hidrogênio. O restante é necessário que haja um cálculo da maneira que nós fizemos aí para achar o valor desse número de oxidação. Perfeito? Vamos seguir. Então nós temos o seguinte. O outro exemplo, eu tenho o carbonato de sódio, e perceba ali que eu tenho no carbonato de sódio, sódio, que é Na, carbono e oxigênio. Então, mais uma vez, eu tenho alguém no meio desta molécula que nós não conhecemos o NOx. Então, eu preciso que vocês lembrem, sódio é da família 1A, então ele vai ter NOx mais 1. E o oxigênio é o carro-chefe da oxirredução, então ele tem NOx menos 2. Então, a molécula é carbonato de sódio, então eu tenho 2 sódios, então vai ser 2 vezes 1, que vai dar mais 2. E é O3, então 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Isolando as variáveis, mais 2 passa para o outro lado, menos 2, e menos 6 passa para o outro lado, mais 6. Então, nós vamos ter o NOx do carbono mais 4. Tudo bem? Então, isolando as variáveis, equação de primeiro grau, NOx para o carbono mais 4. Vamos seguir. Como que funciona, então, essa oxirredução? Para se ter uma oxirredução, é necessário que tenha alguém oxidando e alguém reduzindo.
Em alguns momentos, essas reações elas serão chamadas de reações redox. Por que reações redox? Porque em algum momento uma substância vai oxidar, mas em outro momento outra substância está reduzindo. Traduzindo, nós vamos entender isso em eletroquímica, que quando uma substância perde elétrons, ela não perde elétrons para o espaço, ela perde elétrons para outra substância. E quando a substância recebe elétrons, ela não recebe elétrons do nada, ela recebe elétrons de uma outra determinada substância. Por isso que a reação ela é chamada de redox ou oxirredução. À medida em que alguém perde elétrons, existe alguém para receber esses elétrons e vice-versa. Perfeito? E como que eu visualizo isso dentro de uma reação? Sempre quando há aumento do número de oxidação, essa substância ela oxidou. Então o NOx aumentou, a substância oxidou. Quando esse número diminui, a substância ela sofre uma redução. Por exemplo, nós calculamos o NOx do fósforo e ele deu mais 5. Se em outro momento nós fizermos o cálculo e esse valor for mais 3, o NOx do fósforo ele diminuiu. Ele saiu de mais 5 e foi para mais 3. Então significa dizer que o fósforo reduziu. Nós calculamos, no segundo exemplo, o NOx do carbono e deu mais 4. Se em outro momento nós fizermos outro cálculo em outra molécula que tenha carbono e esse NOx der, por exemplo, mais 6, o que vai acontecer então? O NOx ele saiu de mais 4 e foi para mais 6. Nesse caso, o carbono oxidou. Perfeito? Então é assim que nós evidenciamos matematicamente quando a substância está oxidando ou quando a substância está reduzindo. No dia a dia, essa evidência fica pelo fator visual. Mudança de coloração, deposição de massa, enferrujamento, mas analisando reações químicas eu preciso verificar o valor do NOx. Aumentou o NOx, a substância oxidou, diminuiu o NOx, a substância reduziu. Perfeito? Aí nós temos o seguinte, quando a substância ela sofre uma oxidação, ela vira um agente redutor. Então, entendam só, o agente, ele provoca a ação, ele não sofre a ação, tá? Então, olha só, quando a substância oxida, alguém reduz. Então, aquela substância que está oxidando provoca a redução de alguém. E aquela substância que está reduzindo provoca a oxidação de alguém. E aí nós temos, então, os agentes. Então, eu tenho um agente oxidante, está provocando a oxidação de alguém, logo, esse agente oxidante reduziu, e eu tenho o agente redutor, que está provocando a redução de alguém. Logo, esse agente redutor é alguém que oxidou. Tudo bem? Então, lembra, agente oxidante e agente redutor é o contrário. Quem oxida, agente redutor, provoca a redução de alguém, e quem reduz, agente oxidante, provoca a oxidação de alguém. Para isso, temos uma reação de oxirredução. Perfeito? Vamos ver na tela, olha só. Eu tenho ali uma reação onde eu tenho zinco reagindo com íon de hidrogênio, formando gás hidrogênio e íon de zinco. O NOx do zinco ele sai de 0 e vai para mais 2, ele aumentou, então o zinco ele oxidou. E o NOx do hidrogênio sai de 1 e vai para 0, esse NOx diminuiu, então o zinco ele reduziu. Perfeito? Toda substância simples tende a ter NOx 0, por isso aquele zinco ali ele é 0. Tá? Substância simples é uma letra maiúscula só, sem cargas. Então quem oxida vira aqui agente redutor, porque vai provocar a redução de alguém. Então o zinco está oxidando e é o agente redutor. Já o hidrogênio, ele está saindo de 1 e está indo para 0, então ele reduziu. Então ele sofre uma redução. Se ele sofreu uma redução, ele é o agente oxidante. Perfeito? Tudo bem? Então, é tranquilo, tá? Quem oxida, agente redutor, e quem reduz, agente oxidante. Vamos seguir. Então, na tela nós temos um outro exemplo, onde eu tenho ferro reagindo com monóxido de carbono, formando ferro metálico e gás carbônico. O ferro ele sai de 3 e vai para 0, ele está reduzindo, então ele é o agente oxidante, e o carbono ele está saindo de 2, está indo para 4, ele está aumentando o NOx, então ele está oxidando. Logo, ele é o agente redutor. Perfeito? Então, ferro reduzindo agente oxidante
e o carbono oxidando agente redutor. Esses valores de mais 3, mais 2, 0 e mais 4 são valores calculáveis, né? Aqueles valores em que a gente substitui o valor do NOx que nós conhecemos, que é o do oxigênio, isolamos a variável e aí vamos encontrar esses valores. Perfeito? Vamos seguir então. Nesse caso, nós temos uma situação de aplicabilidade de uma oxirredução, que é o caso do bafômetro. Então eu tenho ali, ó, o etanol, né, que é o álcool comum. Esse etanol ele age com o dicromato de potássio e ele se transforma em ácido acético e sulfato de cromo. Nessa situação, nós vamos ter uma reação de oxirredução. Então, o carbono do etanol ele sai de -1 e vai para mais 3, então ele oxidou. E o cromo do dicromato de potássio ele sai de mais 6 e vai para mais 3, então ele reduziu. E aí, como que funciona o bafômetro? A coloração ela vai mudar, então o dicromato de potássio ele é amarelo e quando ele vira sulfato de potássio ele vai ficar no tom esverdeado, evidenciando então um processo de oxidação. Perfeito? Olha só, nós temos aí na tela uma questão Enem, ela está lá no nosso livro número 1 do Farias Brito. Essa questão a gente pode encontrar na página 188. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: a aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. O processo citado está representado em qual etapa? Bom, é muito importante para vocês que vão fazer a prova do Enem darem uma olhada nos ciclos biogeoquímicos. Então, nós precisamos saber sobre o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do enxofre, ciclo do nitrogênio e ciclo do fósforo. A maioria desses ciclos vocês podem acompanhar nas aulas de biologia, mas é importante dar uma verificada como que esse ciclo funciona. Na tela nós temos o ciclo da desnitrificação do nitrogênio. Então é o ciclo do nitrogênio. Então eu tenho ali 5 etapas, onde o nitrogênio ele sai e se converte em amônia. Depois essa amônia se converte em amônio. Esse amônio, na etapa 3, se converte em óxido nitroso. E na etapa 5, nós temos aí uma conversão para óxido nítrico. Então eu tenho uma reação que mostra o ciclo do nitrogênio. E a questão ela é bem clara quando ela coloca ali, ó, que ela quer saber sobre a espécie mais oxidada. Então, se eu quero saber sobre a espécie mais oxidada, eu quero saber sobre aquela espécie que apresenta o maior número de NOx. Lembrando que NOx é número de oxidação. Para isso, nós precisamos fazer um cálculo muito simples, que é o cálculo do número de oxidação dessas substâncias. Então, vamos lá. Olha só, o nitrogênio está sozinho, então ele é uma substância simples. Então o NOx dele é 0. Quando eu vou para a etapa 3, na amônia, o hidrogênio ele é mais 1, então eu vou ter o NOx mais 3. No amônio, que é o NH4, eu vou ter o NOx também mais 3. No óxido nitroso, que é o NO2, nós vamos também ter o NOx mais 3. E no óxido nítrico, que é a etapa 5, nós vamos ter o NOx mais 5. Fazendo esses cálculos, nós percebemos que a espécie mais oxidada, então nós podemos perceber pelos cálculos de NOx, que na etapa 1 nós temos o NOx 0, na etapa 2 mais 3, na etapa 3 também mais 3, na etapa 4 também mais 3, e quando esse nitrogênio ele sai do óxido nítrico para o nitroso, nós vamos ter ali uma variação de NOx mais 5. Então tem um número de oxidação maior na etapa 5. E aí o nosso gabarito, ó, etapa 5. Tudo bem, pessoal? Então uma questão tranquila sobre oxidação dentro do ciclo de nitrogênio, bem estilo Enem. Espero que vocês tenham conseguido compreender melhor. Então nós ficamos por aqui hoje. Essa foi nossa aula. Para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma.